Olá, companheiros e companheiras. Eu sou Elida Helena, sou vice-presidenta da União Nacional dos Estudantes, militante do Levante Popular da Juventude, e no programa da análise de conjuntura dessa semana nós vamos fazer um balanço sobre o 19 de junho e as últimas mobilizações populares e de rua no nosso país. Para dar sequência ao seu projeto de destruição do Brasil, o governo Bolsonaro também avança sobre o direito da população indígena brasileira. Ele insiste em aprovar a PL 490, que tem por objetivo desmantelar o direito constitucional dos indígenas sobre as demarcações de terras indígenas, e por isso precisamos convocar e mobilizar também a sociedade brasileira em defesa dessa causa. Essa é uma luta também de todo o nosso povo, é uma luta que também deve ser combinada pelo Fora Bolsonaro e seguir em mobilização e em diálogo para que as nossas próximas movimentações, lutas sejam ainda maiores, ainda mais amplas, ainda com mais capacidade de diálogo. Nós vivenciamos um novo momento da luta no Brasil. Bolsonaro está sendo confrontado nas ruas. É importante que a gente siga explorando esse desgaste que ele tem apresentado para ir seguir também na resistência para derrotar esse governo. O que a gente já construiu até agora foi muito importante, demonstrando força da esquerda, e é fundamental que a gente siga em organização, em mobilização, para que o próximo dia de luta, dia 24 de julho, também seja um dia grandioso. Para seguir aqui com o nosso objetivo de olhar para a realidade, de enxergar os nossos desafios aí na atual conjuntura política do Brasil, e olhando para onde é sem dúvida a novidade, da conjuntura no Brasil, que são os últimos atos de rua que tomaram conta do nosso país aí, pedindo fora Bolsonaro, mas para entender um pouco de como e do porquê que os brasileiros e brasileiras tomaram as ruas nessas últimas lutas, também olhar um pouco dos elementos mais gerais da conjuntura que nos trouxeram a essa situação que a gente tem enfrentado hoje no Brasil. A gente está aí sob o governo Bolsonaro, não exclusivamente nesse contexto de pandemia, mas anteriormente, com o objetivo aí da aplicação mais profunda, mais radicalizada desse programa neoliberal, e também com uma dimensão antidemocrática, então um contexto de neoliberalismo e de neofascismo na sociedade brasileira, que a gente está vivenciando desde 2018 com a eleição de Bolsonaro, e que tem aplicado uma agenda aí que coloca a situação da classe trabalhadora brasileira em condições muito piores. Então, do ponto de vista da saúde, da educação, da condição de trabalho, emprego e renda no Brasil, nós estamos vivenciando um processo bastante difícil de intensas desmontes das políticas públicas, sociais para o povo brasileiro. E obviamente que desde 2020, do contexto aí da pandemia do coronavírus, isso tem tomado outras dimensões, outras proporções. Então, o reflexo desse arroxo, da retirada de orçamento da saúde, na educação, nós estamos vivenciando agora, a partir do acesso do SUS, dos orçamentos reduzidos que as universidades públicas brasileiras estão tendo para desenvolver pesquisas, alternativas e saídas para o enfrentamento coletivo a este problema da pandemia no Brasil. Vivenciamos 2020 sob intensos ataques do governo Bolsonaro, e 2021 é um ano também de recrudescimento da crise sanitária e da crise econômica, que é fruto da condução do governo Bolsonaro a essa situação. Então, não há medidas efetivas de enfrentamento à situação sanitária. Bolsonaro negou, não é segredo para ninguém, a CPI da Covid está aí para comprovar, negou por diversas vezes a compra de vacinação para ter um processo de vacinação em massa no Brasil, que é alternativa para que a gente saia dessa crise sanitária. Não tem apontado
também respostas para a crise econômica que o Brasil já enfrentava, mas que se aprofunda de maneira muito grave agora no Brasil, né? Nós esse ano passamos meses, né, sem o povo brasileiro ter acesso ao auxílio emergencial, e quando ele retornou é um valor ínfimo que não responde às condições e às necessidades concretas do povo brasileiro hoje. Então, como desdobramento da vitoriosa mobilização que foi o dia 29 de maio, nós saímos, né, uma construção bastante unitária e coesa na esquerda, a necessidade de seguir mobilizando, organizando essa revolta, né, do povo diante dessa situação. E aprovamos, então, o dia 19 de junho, como consequência aí da nossa luta, né, e seguir na resistência nas ruas. O dia 19 também foi um dia bastante importante, vitorioso, né, aí que marca também essa nova qualidade na luta política, esse novo momento da luta no nosso país, né, com a retomada das ruas. Também teve bastante coesão nacional, né? Então saímos também naquele momento ali com o desafio e com a tarefa de ampliar a nossa mobilização, que o 19 de junho fosse, né, atos ainda maiores do que, mais significativos do que foram, né, o dia 29 de maio. Nós conseguimos realizar isso, né? Muitas capitais conseguiram realizar atos ainda maiores, conseguimos avançar também na interiorização, né? Na capilaridade do que foram esses atos. Então, mais de 420 cidades realizaram atos, né, pelo Fora Bolsonaro, que isso é muito importante, né? Tendo em vista que nós temos um país com dimensões, né, geográficas gigantescas, então isso faz com que, né, esse debate da necessidade do Fora Bolsonaro se amplie cada vez mais. Isso foi muito importante. Tivemos um forte protagonismo da juventude brasileira aí, que também tem se mobilizado para defender a educação e esse patrimônio público do nosso povo, que são as universidades públicas brasileiras, que têm feito aí um papel bem relevante no enfrentamento à pandemia, em pesquisas, nos seus hospitais universitários, né, na formação de novos profissionais para enfrentar essa crise, e que a resposta do governo tem sido o corte de verbas, né, impondo aí o fechamento, né, de muitas universidades no próximo período. Vai ter impactos também na assistência estudantil, impedindo que os jovens, a classe trabalhadora, sigam estudando nessas universidades. Então, é uma bandeira forte, né, para a sociedade brasileira, mas também muito forte para a juventude brasileira, que também tem se mobilizado em defesa da educação e contra os cortes. A gente organizou também, né, muita agitação e propaganda nesse processo como uma ferramenta de diálogo, né, com outras formas também apresentar, colocar nas ruas, né, as nossas pautas, a nossa reivindicação, para dialogar com as pessoas, explicar, né, o que são as nossas pautas, o que são essas reivindicações. Então, teve faixa, teve seringas, né, pratos vazios para simbolizar esse contexto de fome, teve livros para simbolizar a defesa da educação, então faixas, estandartes, né, muita música, né, para também marcar, né, de forma alegre, né, e colorida a nossa luta nas ruas. As redes sociais também têm cumprido um papel importante na disputa das ideias na sociedade, e a gente conseguiu fazer, né, esse combinado aí das lutas das ruas e também nas redes, né? Então, muitas pessoas se mobilizaram através das redes sociais. Então, muitos artistas, muitas pessoas que têm, né, têm influência nas redes, se posicionaram, convocaram, falaram da importância, né, da luta pelo Fora Bolsonaro. Isso também ajuda, inclusive no clima de mobilização, ajuda aí no convencimento, né, porque o que a gente quer também é convencer as pessoas, mais e mais pessoas, né, da necessidade, da urgência e da importância de derrotar esse governo, né. Além dessa disputa das redes, que foi importante, cumpriu e cumpre um papel bem importante, né, na mobilização e na convocação, o dia 19 também foi marco aí de números muito tristes
da morte aí de 500 mil, né, de brasileiros e brasileiras que perderam a vida, né, pro coronavírus, mas em consequência, né, da política do governo Bolsonaro. E esse projeto político de Bolsonaro, né, que tem impactos aí como estamos falando aqui, né, na crise sanitária, na crise econômica, ele tem outros desdobramentos, né, porque ele tem o objetivo de favorecer o capital internacional em detrimento do desenvolvimento do país, né, por isso a entrega das nossas riquezas naturais, né, a venda das nossas empresas públicas de setores estratégicos para o desenvolvimento do nosso país, né, da nossa nação, ataca a soberania nacional brasileira, e um desses desdobramentos é a venda, né, a tentativa de privatização da Eletrobras via medida provisória que foi aprovada recentemente, né, e para explicar um pouco desses impactos, né, do que significa a privatização dessa empresa tão importante para o desenvolvimento do nosso país, vamos receber aqui o companheiro do movimento dos atingidos por barragem. Recentemente, a Câmara Federal e o Senado Federal aprovaram a medida provisória do governo Bolsonaro que visa privatizar a Eletrobras. A privatização da Eletrobras irá gerar imediatamente um aumento nas contas de energia de pelo menos 25%. Ou seja, uma família que paga R$200 passará a pagar R$250 na sua tarifa de energia. Esse é um efeito de 3 fatores importantes. O primeiro fator será a obrigatoriedade do governo brasileiro em ter que comprar por 20 anos energia de fonte térmica, mesmo sem necessidade. O segundo fator será a obrigatoriedade do governo brasileiro em ter que comprar energia também das PCHs, pequenas centrais hidrelétricas, cujos donos são deputados, senadores e grandes empresários brasileiros. E o terceiro fator será a entrega das hidrelétricas Eletrobras para o setor privado. Para vocês terem uma ideia, a Eletrobras possui 20 hidrelétricas já amortizadas, ou seja, paga pelo povo brasileiro. E em 2024 vence a concessão da hidrelétrica de Tucuruí, ou seja, será amortizada também. Nesse sentido, a título de comparação, o custo da energia dessas hidrelétricas amortizadas é em torno de R$ 65,00 1 MWh. Já o custo da energia das hidrelétricas já privatizadas gira em torno de R$ 250,00 1 MWh. E o custo da energia proveniente das termoelétricas gira em torno de R$ 368,00 1 MWh. Ou seja, vamos entregar o patrimônio já pago pelo povo brasileiro para o setor privado nos cobrar mais ainda. Outros impactos da privatização da Eletrobras são importantes mencionar, como por exemplo, a incidência de apagões. Desde novembro do ano passado, o estado do Amapá já passou por 5 apagões, ocasionados por uma empresa privada do setor elétrico. Então, isso é fundamental para denunciar que a privatização da Eletrobras também significará um aumento dos apagões no território nacional. Um outro fator, um outro impacto será a diminuição do investimento na Amazônia. A Eletrobras, enquanto empresa pública, foi responsável por operacionalizar o programa Luz para Todos. E a região amazônica foi a região que mais recebeu ligações do programa. Foram 700 mil famílias que saíram da escuridão das lamparinas e que tiveram acesso à energia elétrica. E um terceiro fator é a ampliação, aumento dos impactos na vida dos atingidos e atingidas por barragens. Porque sabemos que a Eletrobras e a Eletronorte e as outras subsidiárias da Eletrobras, enquanto empresas públicas, é que dialogavam com os atingidos, enquanto as empresas privadas só visavam e só visam o lucro. Então, são vários fatores para nós continuarmos a denunciar que a privatização da Eletrobras é um roubo e que nós devemos ainda se levantar contra essa privatização para que a gente possa reverter essa situação a médio e longo prazo.